Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo irei demonstrar as duas primeiras propriedades de limites. Nesse caso são propriedades que envolvem constantes. Então são essas duas propriedades aqui. Uma delas é essa, limite da constante com x tendendo ao número a é igual a constante. E a outra é essa aqui, limite de uma constante c vezes a função com x tendendo a a é igual a constante vezes limite da função. Sendo o limite da função f de x com x tendendo a a igual a L e c um número real, esse limite aqui vai ser igual a c vezes L. Então vamos demonstrar essas duas propriedades envolvendo constante. São muito úteis. Iremos resolver muitas questões usando essas ideias e aqui eu irei demonstrar nesse vídeo da onde que elas vêm, se de fato essas propriedades são verdadeiras. Então vamos lá, vamos começar por essa. Aqui, como que a gente vai demonstrar que o limite da constante com x tendendo ao número é igual a constante? Bom, primeiro, vamos levar em consideração o seguinte, a definição de limite. A gente viu que limite de uma função f de x com x tendendo a a vai ser o limite L. Certo? Então posso escrever pela definição formal que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que módulo de x menos a está entre 0 e delta. Se isso aqui acontecer, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Bom, aqui a gente vai partir da ideia que existe uma função f de x constante. Por quê? Porque tem uma constante aqui. Então vamos considerar que existe uma função f de x igual a c, constante. E nós queremos provar que se isso aqui acontecer, então o módulo de f de x, o limite do f de x com x tendendo a a é c. A gente quer sair daqui e chegar aqui. A gente quer provar que se isso acontece, então o módulo de f de x menos o limite, que no caso é c, tem que ser menor que epsilon. Então a gente quer o quê? A gente quer provar que se o módulo de x menos a está entre 0 e delta, então o módulo de f de x menos c é menor que epsilon. Bom, nesse caso, o que nos interessa aqui é a função constante. Então, eu vou partir da hipótese que f de x é igual a c, é igual a constante. E vou tentar chegar a isso aqui. Certo? Então, como f de x é igual a c, eu posso dizer que módulo de f de x menos c vai ser o módulo de c menos c, que é igual ao módulo de 0, que é igual ao próprio zero. Bom, a gente viu o epsilon, a gente já sabe que o epsilon é um intervalo. Intervalo é sempre positivo, certo? Então, o módulo de 0 satisfaz isso aqui. Por quê? Porque o módulo de 0 é positivo e o epsilon é um valor positivo. Sendo assim, essa propriedade é verdadeira.
Por quê? Porque o módulo de x menos a está entre 0 e delta. E se isso aqui acontecer, o módulo de f de x menos c vai dar 0, que é uma constante positiva, que é sempre verdadeira, sempre menor que epsilon. Então, isso aqui vai ser sempre menor que epsilon. Isso aqui vai ser sempre 0, e 0 é positivo. Sendo assim, essa propriedade é sempre verdadeira. Beleza, demonstrada. Ok. Agora vamos demonstrar essa outra aqui. Primeiro a gente vai ter que lembrar, a gente vai ter que abrir em dois casos. O primeiro caso é com C igual a 0. Bom, com C igual a 0, o que a gente vai ter? Limite de C vezes f de x com x tendendo a A é igual a quê? É igual ao limite de 0 vezes f de x com x tendendo a A. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então eu posso dizer que isso aqui é limite de 0 com x tendendo a A. Só que 0 é uma constante. E a gente pode usar a primeira propriedade. Limite da constante é igual a constante. Limite de 0 com x tendendo a A é o 0. É o próprio 0. Certo? Bom, o 0 é o C. C é igual a 0. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 0 vezes o quê? Vezes L. 0 vezes L é 0. Como o 0, C é igual a 0, eu posso escrever isso aqui é igual a C vezes L. Beleza. Saímos daqui e chegamos aqui. Demonstrado. Caso a constante for 0, essa propriedade está demonstrada. Né? A constante é real e 0 é um número real. Porém, existe um outro caso. Um caso em que essa constante é diferente de 0. Certo? Então, quando isso aqui acontecer, o que a gente vai ter? Bom, a gente quer provar que existe um epsilon positivo. Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que o módulo de x menos a está entre 0 e delta. Se isso acontecer, então, o módulo de f de x de C vezes, usando a definição, tá? Estou só usando a definição de limites. C vezes f de x menos C vezes L menor que epsilon. Certo? Então, a gente quer o quê? A gente quer partir da ideia, dessa ideia aqui, que existe uma função C vezes f de x, né? Chama essa função aqui f' de x, por exemplo, certo? Sendo essa função aqui igual a isso aqui, então a gente quer provar o limite dessa função, que no caso é C vezes o f de x com x tendendo a A, vai ser o quê? Vai ser C vezes L. A gente quer sair disso e chegar nisso. Então, usamos a definição aqui de limites para essa função aqui, C vezes f de x. Vimos que o limite de uma função f de x com x tendendo a A é igual a L. Se eu tiver uma função f' de x, por exemplo, que é igual a isso aqui, C vezes f de x,
eu posso usar essa noção aqui, essa definição de limite, né? De modo que eu vou ter limite de c vezes f de x, com x tendendo a A, é igual a c vezes L. A gente quer chegar aqui, a partir disso aqui. Então vamos lá. Vamos supor vamos partir da ideia que existe um intervalo delta correspondente ao intervalo epsilon, e esse epsilon, né, da minha função c vezes f de x, ela tem um epsilon, um delta, e o delta dela corresponde ao epsilon. Vamos dizer que o epsilon dessa função é igual a epsilon vezes módulo de c. Né? Por que módulo de c? Módulo de c vai ser positivo. Epsilon sobre o número positivo vai ser positivo. E a gente sabe que epsilon é sempre positivo. Então isso aqui tá ok. Certo? Como c é diferente de zero, a gente pode dividir o epsilon pelo módulo de c. Então vamos considerar que existe um delta, e esse delta tem corresponde ao intervalo epsilon sobre módulo de c. Sendo assim, o que a gente vai ter? Vamos escrever aqui. Existe um epsilon positivo, ou melhor, para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que módulo de x menos a, se o módulo de x menos a está entre 0 e delta, então o que eu vou ter? Eu vou ter módulo de f de x menos L é menor que epsilon sobre módulo de c. Vamos considerar esse delta aqui como sendo delta 1, por exemplo. Certo? Então, beleza. Esse delta aqui é delta 1, só para mostrar que é um outro delta diferente desse. Bom, se eu multiplicar ambos os lados, essa desigualdade aqui, se eu multiplicar por módulo de c de um lado e módulo de c do outro, o que eu vou ter? Eu vou ter o módulo de c, ó, isso aqui vai ficar módulo de c vezes módulo de f de x menos L menor que epsilon. Usando aquela propriedade, ó, módulo de x vezes módulo de y é o módulo de x vezes y. Usando essa propriedade, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, ó, isso aqui é igual ao módulo de c vezes f de x menos L, que é menor que epsilon. Show? Eu vou continuar isso aqui embaixo. O que eu vou ter? Eu vou ter essa distributiva aqui, eu vou ter módulo de c vezes f de x menos c vezes L menor que epsilon, que era aonde a gente queria chegar. A gente saiu dessa hipótese e chegou nessa tese, que é o que a gente queria demonstrar. Sendo assim, essa outra propriedade também é válida. Limite de constante vezes f de x, com x tendendo a A, vai ser a constante vezes limite de f de x
com x tendendo a A. Demonstrada essa fórmula, essa propriedade. Então é isso aí, pessoal. Valeu, bons estudos!